Está começando o RendaCast, o podcast da Renda Previsível, onde entrevistamos empreendedores que estão construindo negócios incríveis. E hoje eu estou aqui com o Guilherme e Gabriel Lavagnini, irmãos e sócios, fundadores da V8 Produtos Automotivos. Sejam muito bem-vindos ao RendaCast, turma. Obrigado pelo convite. Bom, a primeira pergunta que nós começamos o RendaCast é de lei da renda previsível, é o seguinte: vocês hoje têm renda previsível? Temos uma renda previsível. Depende muito das nossas vendas, claro, mas como a gente já vem trabalhando, hoje a gente tem uma carteira de clientes recorrente. Então, isso aí acaba tornando previsível o nosso faturamento. Pretendemos escalar, lógico, mas estamos na batalha aí. Ninguém acreditava que vendendo shampoo e pretinho a gente chegaria onde a gente chegou. Porque realmente as pessoas não têm dimensão do que é o mercado de estética automotiva no nosso país, né? Então é um mercado muito aquecido, um mercado que a gente trabalha não somente com a parte realmente dos produtos, mas trabalha também com a parte sentimental do cliente, né? Porque realmente o carro, a moto, aquele bem é uma conquista para o cliente, então ele realmente precisa cuidar e traz uma satisfação também para a vida dele. Hoje vocês vendem mais para o cara que quer comprar para o carro dele ou para o dono de um Lava Rápido, de alguma outra loja de estética automotiva? É bem variado, tá? Né? Eu acredito que a gente conseguiu atingir os dois públicos, né? Então, realmente mostrar para eles o valor do que é cuidar de um carro, né? Cuidar do seu próprio bem. Mas é bem variado. Geralmente, assim, de segunda a quinta é mais o profissional. De quinta para frente, que vai chegando no final de semana, a gente tem uma troca ali de mais robista do que o próprio detailer, vamos dizer assim, né? Robista é o que é hobby, Robista né? é o cara que Tá. gosta de pegar ali no O final cara de que semana. pega no final de semana, quer dar um talento no carro ali, quer desestressar, às vezes tá o sábado no trabalho, o pessoal pega e faz uma lavagem ali no carro, passar uma cera, para o final de semana tá com o carro limpo, tá ali no brilho que a gente fala, né? Uhum. E há quantos anos tem a empresa? Hoje vai para Completou 6 anos, 6 né? anos, 6 anos de Completou empresa. 6 anos. Abriram em 2018. 2019 para 20 ali, na verdade. 19 para Tamo 20, indo, agora é o sexto ano de agora que eu empresa. 2026, né? E como é que vocês se dividem lá? Hoje nós temos duas lojas físicas, né? Então a operação da loja 2, que a gente fala, é eu que toco, e a loja 1, o Gabriel que toca. Tanto a parte financeira, né, quanto o operacional do dia a dia. Então cada um toca uma loja ali, né? A parte mais comercial, do Instagram, marketing, assim, quem fica mais nessa parte sou eu. O Gabriel fica mais também na parte focada de estratégia e fornecedor, compra de produto. A parte mais administrativa, né? Isso, a parte mais Estoque. administrativa, controle de estoque. Assim, eu sou formado em administração, então eu já tenho mais esse know-how de parte administrativa. Então, muitas das vezes eu faço mais a gestão dessa área, né? O Guilherme já tem mais facilidade em questão de até com câmera, fala, oratória, então ele acaba ficando mais nessa parte comercial aí, né? A imagem da empresa, vamos dizer, né? Tá. E se fosse explicar assim, o que é a sua empresa e o que vocês vendem? Nós somos uma loja especializada em produtos para estética automotiva, né? A nossa meta com a empresa é ajudar o nosso cliente a escolher o produto correto para que ele resolva o problema que ele tem. Então, geralmente não é só um shampoo, um pretinho. Às vezes o cara tem um problema, às vezes o filho foi lá e pintou de caneta o banco. Então, ele precisa chegar até nós para a gente indicar o produto correto para ele resolver o problema dele. Então, nós somos uma loja especializada em produtos para estética automotiva. Quem precisa de cuidar do carro, quem precisa, às vezes, resolver um problema, ou quem trabalha com isso também, que precisa, que a renda dele depende disso. Então, nós somos especialistas em produtos de estética automotiva. Tá, legal. E por que vocês entraram neste segmento? Aqui eu acho que rende uma história boa. Na verdade, assim, eu sempre
fui fissurado em carro, cara. Sempre fui, assim. O Guilherme é um pouco mais desprendido disso, mas eu, na verdade, meu pai sempre teve carro antigo, então eu sempre fui imerso nessa parte automotiva. E tanto o Guilherme quanto eu, quando nos formos na faculdade, ficamos meio sem saber o que fazer, tentando partir para a área que a gente se formou, mas acabou que não se encontrávamos nisso, né? Então, de uma conversa despretensiosa, veio a ideia. Eu tinha acabado de comprar uns produtos de estética, nem era um ramo tão grande ainda, tinha poucas marcas aí no mercado. E aí eu comentei com o Guilherme, por que a gente não compra algo para a gente vender que esteja ligado com algo que a gente gosta de fazer? Aí veio a dúvida, né? Aí veio a dúvida, né? Vamos abrir um negócio, mas o quê? Sempre é assim, né? E aí, como eu tinha comprado esses produtos, tinha ido numa loja e visto que era um mercado que ainda tinha muito espaço, que estava crescendo, eu falei, cara, vamos comprar uns produtos automotivos, vamos ver se vinga, né? Vamos começar a vender, vamos anunciar aí em algumas plataformas e vamos começar despretensiosamente aí e ver se vinga. Isso foi em 2019, final de 2019, né? Aí criamos um Instagram, que é algo que hoje é extremamente necessário para quem tem empresa aí, e começamos a vender os produtos. No começo, eu entrei com R$400 e o Guilherme com mais R$400. Entendi. Então, a gente tinha uma empresa sem nada. de R$800. 50% cada um. 50% de nada. Mais ou menos isso. Então, compramos lá R$800 em produtos. Meu pai já tinha uma empresa na cidade aqui. Aproveitamos já toda a estrutura. Então, basicamente, tínhamos custo zero, só o custo da mercadoria, basicamente. E começamos colocando na prateleira e fazer a divulgação. Aí a gente, voltando um pouco ali, o meu pai veio falar pra gente, né? Por que vocês não fazem alguma coisa, né? Daí que a gente tirou a ideia, porque o Gabriel gostava mesmo, sempre gostou de cuidar do carro, né? E aí a gente pegou e começou. Aquela história que fala que você precisa entender 100% do assunto para começar alguma coisa, cai por terra, porque eu mesmo nunca fui de cuidar de carro, de lavar carro. Então a gente começou sem entender nada sobre o assunto, vamos dizer assim. A gente começou tentando vender, né? Aí sim, durante o processo a gente foi se capacitando e entendendo até se tornar especialista sobre o assunto, né? Na verdade, nossa pretensão era vender algo, comprar algo por 5 e vender por 10. Achava que era assim as contas. Era Simples ganhar desse dinheiro. É igual todo negócio, né? Sim. Depois vocês começaram a perceber que... Aí depois, a pandemia ajudou bastante, assim, é uma visão que a gente tem que eu acredito que a pandemia ajudou bastante. Por quê? Porque todo mundo foi para dentro de casa. Então as pessoas precisavam procurar alguma coisa para fazer. Então não podia ficar se encontrando com gente, ia cuidar do carro, né? Então por ali, através dali, a gente conseguiu fazer bastante cartela de cliente, né? Então no começo a gente pegava uma maletinha de produto assim e ia lá, vou ali numa garagem de carro. Chegava com a maleta de produto e falava pro cara, mano, tem isso aqui, ó. Vendia sim. Vendia sim, já chegamos a fazer isso. Caixinha daquelas organizadoras. Caixinha ali colocava meia dúzia de coisa lá dentro e ia num lavar rápido, ia numa estética, ver se alguém dava uma oportunidade, né? E postava muito no marketplace do Facebook, igual eu falei pra você antes aqui, né? Que entregava muito. E aí junto com isso foi o Instagram. Aí quando o Instagram explodiu, que daí realmente a gente viu que era um negócio que a gente começou a fazer venda para São Paulo, venda para Bahia, a gente veio e falou, mas tem alguma coisa aqui, né? Não estamos vendendo só aqui em Umuarama. Foi daí que a gente conseguiu começar a construir o negócio. Aí a gente abriu, dentro da loja do meu pai, uma prateleira lá. E aí foi crescendo. E há 2 anos atrás, daí a gente abriu a segunda empresa. Daí, 2 anos já que abriu lá? Já tem 2 anos que tem a outra lá. Na realidade, a outra, a gente sentiu a necessidade de abrir justamente porque
como a gente estava dentro de uma outra loja, a gente não tinha uma identidade de empresa. Então, assim, você era uma empresa dentro de outra. Por mais que você tinha um layout diferente lá e tal, mas você ficava meio que esquecido. Então, a gente sentiu a necessidade de ter essa segunda loja justamente para ter uma identidade, ter um padrão de loja, né? Justamente para ampliação. A gente pretende, com certeza, aí, ter loja aí, começar pelo Paraná, né? Vamos começar pelo Paraná, depois a gente vai desbravando outros estados aí. Vocês pretendem abrir franquia? Qual que é o modelo que vocês pretendem escalar? Hoje nós temos as 2 lojas físicas. Próprias. Próprias. Temos daí a loja móvel, que é onde a gente faz a região, né? A gente tem um braço da empresa que é a parte de cursos, que é o V8D Tail School. Lá a gente passa a parte de... A gente tem parceria com uma outra empresa, e aí as detailers vêm para cá e aplicam os cursos, né? Então a gente forma profissionais também. Hoje essa é a nossa estrutura. Nossa pretensão, tem 2 maneiras da nossa expansão que tem na nossa cabeça. Ou loja própria ou franquia. Depende muito do nível de escala que a gente vai decidir. Franquia vai ser muito além, né? E lojas próprias vai ser mais limitado, mas mais controlado por nós, né? Tocar a operação e ter uma identidade do que a gente acredita como empresa, né? É porque hoje a gente, pelo menos eu acredito, acho que o Guilherme também, que o diferencial da nossa empresa é justamente o atendimento. Porque o produto que você compra com a gente, você pode comprar em outro lugar também. É o mesmo produto. Porém, o atendimento, a forma como a gente lida com o cliente, as dicas que a gente dá, eu acho que isso daí é o diferencial da V8 hoje. Porque a gente não quer fazer a venda por fazer a venda. Então eu não quero que o cliente entra lá e compra só por comprar, né? O que eu falo assim, às vezes eu falo até para os clientes, eu falo, cara, eu não quero pegar seu dinheiro só e você sair daqui e nunca mais voltar. Então a gente tenta realmente indicar a solução do problema do cliente. Mesmo que se ele achasse que ia comprar 1.000 e a gente vender R$100. Não importa para mim se ele entrar ali para comprar 1.000 e eu vender só 100, porque é só 100 que vai resolver o problema dele, né? Então, esse é o nosso pensamento como empresa, né? E como que foi, no começo, qual que foi o maior desafio que vocês enfrentaram lá atrás? Foi aprender. Foi aprender sobre produto, aprender sobre empresa, aprender o que é empreendedorismo, aprender a gestão, aprender tudo, né? Os desafios que todo mundo passa no começo, né? Que é entender o que você está fazendo, aprender e tentar escalar, né? Na verdade, no começo você cresce meio desorganizado, né? É crescer e depois organiza. Isso. Né? Então, até você entender que você precisa ter um controle financeiro correto, que você precisa ter, saber qual é a tua margem de lucro, o que você está ganhando, o que você não está ganhando, qual que é o teu custo. Então, assim, a gente, no começo, era exatamente isso. Comprava por 5 e tentava vender por 10. Era isso. Então, até a gente entender que precisava, tem produtos que dá para pôr mais margem, produtos que tem menos margem, produtos que tem que rodar mais rápido na loja. Então, até a gente entender esses pontos, na verdade a gente segue aprendendo até hoje, né? Mas eu acho que foi a parte mais difícil aí. Eu, particularmente, para mim, foi muito difícil a parte de criativo mesmo, assim, de botar a cara na frente da câmera, ter que falar, ter que fazer publicidade, porque eu sou uma pessoa tímida. E não Era tem jeito, pelado, tem que fazer. Pra ele gravar, dava trabalho. Cara, dá trabalho. Pra sair um negócio de 30 segundos, tinha que ficar meio-dia lá. Então é complicado. Mas pegando jeito, foi uma dificuldade que eu tenho até hoje, na verdade. De vocês dois, quem que é o mais vendedor? Deixa eu só puxar isso aqui pra cá. Então, eu acredito, assim, que na parte de vendas, eu acho que eu sei mais parte técnica, né? O Gabriel e eu acho que a gente vende bem parecidos, né? Só que a parte, assim, às vezes eu tô fazendo a venda, eu lembro de uma técnica de venda, aplico no cliente, faço assim. Então, eu acredito que na parte de vendas eu sou, acho que mais, vamos dizer assim, eu tenho mais facilidade, né? Que assim, eu já tinha como eu trabalhava com meu pai também na loja de tinta imobiliária, eu já tinha um pouco também dessa identificação de cliente. Esse cliente aqui você tem que falar de uma forma mais correta, esse cliente você tem que abordar de outra forma. Então eu já tinha esse know-how aí.
Então, para mim, eu acho que foi fácil a parte de venda, assim, não foi difícil, não. Mas, assim, o Guilherme, realmente, nessa parte de técnicas, é um pouco mais aguçado. Porque eu tive que me preparar para Isso. isso, né? Porque eu venho da engenharia civil. Então, o que eu lidava no dia a dia era com outro tipo de cliente. Na verdade, é totalmente diferente. Mas também não me encontrei ali, né? Daí, a partir do momento que a gente abriu a loja, eu me interessei demais por empreendedorismo. Então, eu comecei a fazer curso, ler livro, mudei totalmente a minha cabeça, minha mentalidade, para mim poder gerir o negócio ali mesmo, né? Então, acho que nessa parte de venda aqui, assim, a gente busca sempre tentar fazer o melhor possível, né? E eu acho que essa questão realmente de não querer vender por vender, eu acho que faz total diferença em qualquer tipo de vendedor. Porque toda venda que você força algum cliente é a que vai te dar menos lucro, geralmente é a que vai te dar menos lucro e mais trabalho, né? Então o cara, eu não quero, não, mas leva, porque eu faço R$ 30 para você, aí o cara leva. Esse cara, certeza que ele vai voltar, falar, mano, você prometeu para mim, então assim, você não vai garantir pro cara que vai fazer, porque ele vai voltar te encher o saco, né? E o bichinho do empreendedorismo picou vocês em algum momento? Teve alguma trajetória, alguma história onde vocês perceberam, poxa, isso aqui fez diferença para eu ter esse sangue empreendedor correndo? Para mim, sim, tá? Para mim, foi o que transformou minha vida. Mas E qual que foi o momento, É, eu acredito que foi na hora que eu percebi mesmo que a gente estava criando um negócio de verdade. Os clientes vinham e falavam, cara, obrigado pelo atendimento de vocês, obrigado por fazer isso aqui. Então, senti que tudo que a gente estava fazendo estava tendo um retorno. Então, a partir desse momento que eu acho que eu me senti realmente um empreendedor preparado, sabe? E aí, hoje, eu acredito que só empreendendo você consegue mudar a sua vida. Eu sou um discípulo do empreendedorismo. Tanto que todos os dias eu posto sobre, eu falo sobre, porque eu acredito de verdade que através do esforço a gente consegue qualquer coisa. Então, empreender, na minha visão, é o que pode libertar qualquer pessoa, independente da área que ela esteja ali atuando, né? e na sua visão, Gabriel, teve algum momento na sua vida que este momento fez a diferença e fala, poxa, eu acho que esse bicho do empreendedor me picou por conta disso aqui? Então, na verdade, eu já interpreto essa parte diferente do que o Guilherme disse aqui. Eu tenho muito do exemplo do meu pai, justamente. De ver a batalha que ele traçou para chegar onde ele chegou também. Então, o meu maior exemplo, assim, para ser empreendedor é meu pai. Ele saiu basicamente do nada a ter uma loja hoje reconhecida, né? Então, para mim foi esse o principal ponto, até de eu estudar, porque eu estudei administração, justamente porque eu queria seguir os mesmos caminhos dele. Acho que o bichinho acabou não É. picando a gente. Acho que picou meu pai lá no passado e veio no sangue também Foi isso uma aí. inspiração, seu pai foi uma Isso. inspiração para Meu pai é a vocês. maior inspiração pra gente, assim, na questão de ser uma pessoa correta, de fazer as coisas corretas, de alcançar, de realmente batalhar, de ter as oportunidades e aproveitar as oportunidades. Porque ele conta uma história pra gente de como ele conseguiu o que ele conseguiu, e ele sempre falou isso. O que aconteceu? Ele trabalhava de office boy. Do zero, então. Do zero. Isso. Nessa empresa, ele e mais um cara descobriram um erro lá no faturamento do cara que fez o cara... uma atitude que o cara tomou fez o cara ganhar muito mais dinheiro do que ele já ganhava. E aí o cara pegou e presenteou eles, cada um com um terreno, como remuneração do que eles tinham feito. Qual que foi a diferença para o meu pai ter sucesso e o outro cara? Meu pai deixou o terreno lá. O cara vendeu o terreno e comprou um carro. Depois de 10 anos, o meu pai abriu a loja junto com o ex-patrão dele e o outro cara estava quebrado. Então, assim, exemplo de superação, aproveitar a oportunidade, saber esperar, saber ter paciência, que uma hora no futuro a recompensa vai voltar, né? Então, esse é realmente o nosso maior exemplo, né? Massa. E você, já puxando para esse lado, vocês, para ter uma empresa, você precisa ter uma educação financeira. Você tem que gastar menos do que ganha, tem que ter todo um planejamento.
Como que é isso e quem cuida disso na empresa de vocês hoje? Então, como eu falei, cada um cuida da parte financeira Da tua tua empresa. unidade. Isso. Final do mês a gente entra, Faz faz a reunião. as conferências, né? E aí cada um mostra todos os seus custos ali, né? Então é meio a meio, tudo é meio a meio entre eu e o Gabriel. Isso todos os meses vai ser sempre assim, né? Mas acho que a educação financeira hoje nós dois temos. Eu não tinha no começo, não entendia nada, mas também me preparei para isso. Justamente que ele falou da parte do vendedor dele, é exatamente isso. No começo, ele queria vender. Vender. E aí, o financeiro que se lasca lá para receber, o financeiro que se lasca para pagar os boletos. Então, assim, que o maior pilar é a venda mesmo, mas que nem a gente conversou anteriormente. A venda sem o recebimento, ela não existe, né? Na verdade, você está perdendo estoque. Então, eu já tinha essa noção um pouco maior que tinha que fazer esse controle financeiro, né? E o Guilherme queria vender, escalar a venda, escalar a venda, e depois nós Então eu acho que a gente tem, eu e ele tem um equilíbrio bem grande, porque eu sou um pouco mais conservador e ele já é um pouco mais despojado. Então o equilíbrio nosso faz com que as coisas deem certo. Funciona 100%. Eu gosto de arriscar, gosto de pegar, de fazer, de falar. O Gabriel já, calma aí, espera um pouquinho, vamos fazer tal coisa, vamos primeiro por aqui. Então, acho que complementa muito, né? Uma sociedade que complementa. Porque daí eu, às vezes, vou arriscar um negócio que vai dar errado, ele fala, não, peraí. Ou ele vai ser mais conservador, vai fazer com que o negócio dê mais certo. Porque o primeiro erro de todo mundo que começa a ganhar dinheiro é isso, né? Achar que o caixa da empresa é o seu salário. Então, o cara lá faturou, ele, agora eu só tomo Heineken, agora eu só faço tal coisa. E começa a elevar o padrão de vida ali, sendo que quem tá rico é a empresa e não o empresário. Que também é outro conselho que a gente tem do meu pai, que é empresa rica e empresário pobre. Então tem que ser assim até você ter a previsibilidade de você ter um negócio concreto mesmo. Porque senão você começa ali, acha que está ganhando dinheiro, ganhou dinheiro um ano, torrou tudo, no outro ano você diminuiu o faturamento, perdeu a sua empresa. Faliu, né? Então tem que manter esse equilíbrio. Eu acredito que a gente, como a vida é uma só, a gente precisa buscar um equilíbrio nisso aí. A gente tem que entender que a gente precisa guardar, precisa gastar e precisa investir. Precisa fazer todas essas partes ao mesmo tempo, né? Um equilíbrio. Sim. E vocês empreendem com produto físico, né? Que é um pouco diferente dos empreendedores que eu entrevistei até agora no RendaCast. Que são empreendedores que empreendem com o ramo digital, com o ramo de serviço e educação. Vocês já vêm numa pegada mais raiz, loja, ponto físico, estoque e produto na prateleira. O que não perdoa erro, né? Empreender com produto físico não perdoa erro. Você tem que ser um empreendedor ainda mais sensato, alinhado, porque a margem de lucro do produto físico tende a ser menor do que a de um produto digital. E se você dá uma errada, come tua margem, você já toma um prejuízo. Né? Sim. Como que é isso aí para vocês? Como vocês lidam com isso? O nosso dinheiro é o nosso estoque. Né? Então, enquanto ele está parado na prateleira, o nosso dinheiro está parado. Então, depreciando. Né? Exatamente. Isso. Você investe um dinheiro numa expectativa dele ter um retorno lá na frente. Só que se você erra na compra, vamos supor que você investiu R$1.000 em determinado produto. Se ele está na prateleira, o vencimento dele é 3 anos, venceu, você perdeu R$1.000, você não ganhou nada, entendeu? E cada ano que passa, ele vai depreciando mais, porque era melhor você estar com esse dinheiro no banco, gerando juros para você, do que estar com ele investido. Então, o risco é muito maior, porque não é só investimento de tempo, é realmente de dinheiro. É o seu dinheiro perdendo valor a cada dia que ele fica na prateleira, você está perdendo o valor dele. Então, você tem que fazer girar o negócio. Na verdade, foi outro fator que a gente teve que aprender com o dia a dia. Quais produtos têm mais saída? Quais produtos eu tenho que ter mais em estoque para não faltar para o cliente? Porque hoje, querendo ou não, você faltou o produto na tua empresa, o cara vai comprar em outro lugar. Então você tem que fazer essa gestão de estoque bem feita, senão você vai acabar perdendo para a internet,
você vai acabar perdendo para, às vezes, uma outra loja da tua região que tem o produto e entrega aqui para o cliente, às vezes, no mesmo dia. Então, isso a gente aprendeu com o dia a dia. Sim. Errando. Às vezes, faltar um produto que era essencial você ter lá e você tá sem o produto. E aí o cliente levaria esse produto e mais alguma coisa, e ele deixa de levar, ele não leva nada, na verdade, porque aquele principal que ele precisava, você não tem. Então, o que o Guilherme falou, o estoque hoje parado é ter o dinheiro parado. Que é a curva ABC, né? Uma curva de quais produtos saem primeiro, qual vai sair depois, qual que eu tenho que ter menos. Ah, esse aqui eu não preciso ter 10, preciso ter 2. Mas esse aqui, em vez de ter 10, eu preciso ter 20. Por quê? Porque é esse produto que vai fazer eu vender esse produto, que vai fazer... Então, querendo ou não, é uma engrenagem que você precisa encaixar ali, né? Até você acertar 100% qual que é a sua rotatividade de estoque. Porque você falou, a margem já é baixa. Errou, você vai pagar o prejuízo. E aí não adianta chorar, né? Como que vocês fazem para não perder para a internet? Porque o bicho pega, né? Na verdade, assim, ó, não tem como você não perder para a internet. Que é mais barato. Exatamente. Então, o nosso diferencial realmente é tentar fazer com que o cliente entenda qual que é a dor que ele tem e indicar para ele o produto que realmente vai fazer resolver o problema. O que a gente faz? Nós tentamos trabalhar com uma margem média. Então, o que a gente faz? Geralmente, a pessoa comprar um kit com a gente, às vezes eu ganho em um produto, perco em outro para a internet, mas na média, os meus produtos saem o mesmo valor da internet. Entendeu? Então, geralmente um kit básico para a pessoa, ela vai pagar o mesmo preço com a gente do que o preço da internet. Pode acontecer de uma hora ou outra a gente perder? Sim. Porque às vezes o cara está com estoque antigo, está fazendo uma promoção isca para pegar naquele produto. Então, o que a gente geralmente fala? Se você olhar produto por produto, às vezes a gente perde um outro produto. Mas se você olhar numa média, num kit, geralmente o nosso preço está bem parecido com a internet. E hoje também a gente avisa o nosso cliente para tomar muito cuidado com falsificação de produto. Porque na internet, às vezes como os produtos são concentrados, se o cara pegar ali, diluir e colocar para vender, ninguém vai nem saber. Então a gente também tem a parte da confiança do cliente, de que a gente é uma loja honesta e vai estar realmente vendendo o produto 100% para ele. E por ser também, acho que um produto mais técnico, que detém de você ter uma explicação, às vezes, para utilizar, o produto, às vezes, com pH ácido, que não é só chegar e passar, às vezes até o cliente sente mais segurança em vir até a loja, trocar uma ideia e ter o processo correto de ser feito, né? Porque a gente sabe que hoje, o cara comprar na internet, às vezes, muito pouco das pessoas leem o rótulo, já sai usando, utilizando. Então, a gente tem essa confiança do cliente justamente por isso. Tem produtos que a gente prefere botar medo no cliente de utilizar, justamente para que não ocorra nenhum problema e depois acaba sobrando para nós, né? Às vezes o cara tem um problema pequeno, ele usa o produto errado, ele dobra o problema que ele tinha. Então, é melhor você ter ali a confiança, indicação do produto certo, maneira de usar, como fazer, o porquê que fazer. Às vezes não compensa você comprar o produto, compensa levar para alguém fazer. Então a gente tem essa perspectiva de olhar para o cliente o que ele precisa para indicar para ele. Né? Sim. Vocês falaram da curva ABC, de que você vende um produto e a partir dele algumas outras compras complementares acontecem. Tem algum exemplo prático lá? Fala, olha, quando eu vender este produto aqui, naturalmente o cliente vai comprar o outro. Isso, por exemplo, às vezes uma cera. Para você vender uma cera, o cliente provavelmente vai precisar de uma toalha de aplicação dela. Ele fazendo essa aplicação, ele vai ter que depois comprar uma outra toalha. Então começa a virar uma recorrência. Né? Então, por quê? Ele comprou a cera, depois ele vai comprar a toalha. Vamos supor que a pessoa comprou um vitrificador, que hoje é uma proteção que tem lá. Ele fez a vitrificação no carro dele, vai precisar fazer a manutenção. Para manutenção, ele vai precisar de um shampoo neutro, depois ele vai precisar de um selante cerâmico, né, para ele manter essa proteção por mais tempo. Então acaba que vai encaixando um produto no outro e vai virando um complemento, né? Hoje, que nem o robista que a gente estava comentando, tem cara hoje que tem mais produto que o cara que trabalha com isso. Porque ele já tem uma proteção no carro dele, ele precisa exatamente de uma cera
aplicar depois. Um produto também que sai muito, precisa de aplicadores. Por exemplo, comprei um revitalizador para passar no meu painel para voltar a cor do painel. Eu vou precisar de um aplicador. Então, o cara que comprou, ele vai ter que comprar um aplicador, porque senão ele não vai ter como aplicar esse produto. Normalmente a margem de lucro é maior nesse produto isca, tipo na cera, ou nos produtos complementares? Na verdade, a margem maior é nos complementares. Só que os complementares, ele ticket tem dele é baixo. ticket baixo, exatamente. Então, assim, quanto maior o ticket do produto, menor a margem. Só que para você ter uma escala de vendas ali, um lucro maior, você precisa vender os que têm menos lucro, né? E os outros vão complementar. Por que vocês ainda não foram para o mercado digital? Por quê? Um bloco de provocações aqui agora. Uhum. O que acontece, né? A gente sempre gostou dessa parte da educação. Tanto que a nossa loja a gente sempre traz workshop, a gente traz curso, a gente sempre quis preparar os nossos clientes para que quanto mais o mercado de trabalho tiver profissionais bons, melhor para a gente. Então a Educar o engrenagem cliente. vai funcionar melhor. Então a nossa visão sempre foi trazer o melhor nosso e o melhor dos produtos, os melhores profissionais para ensinar, para que eles se capacitem. Nós criamos já um braço educacional, só que físico, né? Que é a parte dos cursos de polimento, vitrificação. O nosso cliente, ele também dá para fazer esse braço educacional virtual, né? Esse produto infoproduto, só que a maioria deles, na hora de aprender um polimento, quer aprender com a mão na massa. Prática. Por quê? Ele tem medo de queimar uma pintura, de pegar uma máquina ali e queimar. Então, no curso a gente mostra isso, né? Pode queimar ali, porque aqui você está aprendendo. Então, tem uma parte do braço educacional que precisa ser prático, mas daria para alavancar a parte de digital. Aí acho que falta um pouco de mão de obra também, tá? De querência. Falta querer mais Sim. e falta um pouco de mão de obra também, porque querendo ou não, a operação depende da gente ainda hoje, né? Isso. Esse é um problema A grande. dependência operacional de vocês. Tá. Pode sim, porque querendo ou não o dia a dia a gente consegue, a gente que tem que tocar, né? Quando vocês vendem um produto, qual que é o produto de maior ticket lá que vocês vendem? Geralmente são os são vitrificadores sem ou ser as aquelas máquinas. Aquelas máquinas que sobe o carro, aquilo lá é caro pra caramba. Os né? elevadores. São a parte de equipamento, parte de eu acho. equipamento. Tá? Quanto que é um desse aí? Vai ser 1.500, 2.000, 3.000 se for uma VAP. Tá. Então vocês vendem um produto de R$3.000. E normalmente em cima de um produto de 3.000, quanto que sobra? Qual que é a margem? Então, a margem bruta de um produto desse aí vai ser na faixa de uns R$500, né? Mais ou menos. Geralmente uns 30%. Aí desses 500 tem que pagar os custos operacionais. Tem tudo custo operacional. Geralmente sobra na última linha lá 10%. De margem. Isso. Tá, então vocês faturam, por exemplo, 100.000, sobram 10. Sobra 10. Isso. Mais ou menos. Um pouco mais, talvez, por conta que tem produtos que tem Isso, margem depende maior, muito da né? composição das vendas mensais. 10, tá. Tô perguntando isso porque vocês falaram assim, quanto mais caro o produto, menor é a margem. E, cara, no mercado digital, quanto mais caro o produto, maior é a margem. Porque todos os seus custos fixos são os mesmos. Sim. Então, quando você vende um produto de R$20.000, você bota no bolso 18, 17. Aí bota no bolso, fez uma venda só, vai pra casa. Descansa o mês inteiro, o mês que vem faz outra venda, entendeu? A margem é muito alta. Isso é uma forma de olhar, é um modelo mental, né? Porque quando você tem um negócio que dá uma margem, não que seja de vocês, né? A gente está falando da margem de 10% de um produto só. Uhum. Mas quando você tem um negócio que tem uma margem de 12%, compensa deixar o dinheiro no banco, né? Que o Selic hoje está 15%. Sim. E aí você trabalha o mês inteiro para ganhar menos que o banco pagaria para você. Uhum. Se você tem uma margem de 12%. Eu não sei se é o caso de vocês, mas Sim, eu tenho Se certeza. você vendesse só esse produto o mês não inteiro, valeria a pena. Não valeria a pena. não valeria a pena. Mas é o caso de muitos empreendedores que assistem a gente Isso. aqui. Que tem restaurante, cara. Restaurante difícil pra caramba. Operação desafiadora, margem de comércio de alimentação, sabe? Muito difícil. Por conta disso, de margens baixas, né? E aí você vê o empreendedor
tendo que exercer muitas funções, então, poxa, tem que cuidar de estoque, eu tenho que cuidar de funcionário, eu tenho que cuidar de marketing, vendas, isso e aquilo, para sobrar uma margem de 10, 15, 20%. Aí o cara vem para o digital, ou cria um braço educacional, e aí ele vai ter margem de 70%, e o produto ele não precisa se preocupar muito, ele se preocupa com marketing e vendas. Acabou. E aí ele faz muito mais resultado tendo um produto bom. É lógico que ele tem que se preocupar com o produto, mas eu digo, não tem que comprar, entregar, Sedex, correio, atraso, todo aquele problema de produto. Teve uma época que eu tive uma loja online também, de vender boneca de treino. Era uma coisa de louco, assim. Eu vendia cursos online de um especialista em cabelos, penteado e tal, e as alunas dele precisavam comprar cabeça de manequim com cabelo para treinar. Cabeleireiro compra muito isso, barbeiro, e aí eu vendia. Esse cara dava um trabalho para um lucro muito baixo. Então eu tive que comprar as bonecas de treino lá de São Paulo, aí vinha de ônibus para cá, chegava aqui, tinha que vender, todo o processo de vendas, aí o preço era R$250. Desses 250 sobravam uns R$80, que era o lucro. Aí disso o lucro você tinha que pagar o frete, a coisa toda. Dá um trabalho gigantesco para sobrar no final do mês 3, 4 mil reais. Era o que sobrava na época, porque eu vendia pouco, né? Vendia pouco, sobrava 3, 4 mil para um trabalho tremendo. Tinha que fazer um monte de caixa. Aí as caixas tinham logo, bonecas para treino. Aí tinha que mandar fazer a caixa. E só fazia a caixa em várias, né? Não fazia 10. Era 100, 200, 300, 400 caixas. Fazia um monte de caixa, embalava as bonequinhas e mandava. Aí extraviava. Aí chegava lá tudo amassada a caixa. E era um pepino da porra. Teve uma vez que a gente pagou, eles trouxeram... O ônibus tá trazendo as bonecas, pegou fogo no meio do caminho. Perdemos tudo, as bonecas. Já perdeu 3 mil reais lá de produto. Então, a complexidade admirável para o empreendedor que enfrenta isso, né? Não existe só o digital. Se existisse só o digital, não funciona, né? Então, os negócios locais é o que movimenta a coisa. Mas é um desafio. Então, o que é um movimento que nós fazemos na renda hoje é abrir o olho do empreendedor que tem um negócio tradicional local, que ele pode ir para o digital não com uma coisa ou outra coisa, né? Mas que o braço educacional que vocês já estão fazendo, que eles abram os olhos e que possam fazer também. Porque aí consegue ganhar mais, né? Porque a margem de educação tende a ser maior. Sim. É totalmente diferente. Quando a gente faz os cursos assim, é outro tipo de custo, né? Igual você está falando. O maior custo é fazer a venda. Depois disso, a margem é muito maior. Né? Sim. E todo negócio tem que se tornar um negócio de educação. Seja para educar o teu colaborador, ou seja para educar o teu cliente a comprar mais de você. E a educação, dentro de um negócio que seja um restaurante, uma nutricionista, uma clínica médica, ela é um braço que traz cliente, que capta cliente. Essa é a visão que eu falei para você. A gente sempre teve de trazer os workshops, trazer os cursos, trazer o máximo de informação para o cliente, porque a gente acredita que quanto mais capacitado ele tá, mais vai funcionar o negócio, né? Então, às vezes, igual eu falo, o cara, parte financeira, a maioria do pessoal que mexe com estética, lava rápido, entra muito dinheiro, mas não é o lucro dele. Então, eles erram bastante nisso. Então, quanto mais eu conseguir trazer informação para as pessoas, para que eles consigam entender que a parte financeira é a alma do negócio dele ali, e quanto mais saudável tá essa parte financeira, mais ele consegue investir em equipamento, mais ele consegue melhorar a estética dele. Então, isso vai trazer um resultado positivo também depois para mim. Por quê? Senão o cara abre ali a estética dele, 6 meses, 1 ano, fechou. Perdi um cliente. É verdade. Então, é melhor eu ensinar ele essa parte, tanto a parte de profissional técnica, como também essa parte de gestão, para que em vez de ele ficar 1 ano aberto, ele fique 20 anos e seja meu cliente por 20 anos. Então... A gente tem uns workshops até de educação financeira. Legal. Já aplicamos lá na loja. Justamente por esse fator. O cara está trabalhando, às vezes 10 horas por dia, 12 horas por dia, e não vê o dinheiro no final do mês. Porque ele vai embolando conta pessoal, ele vai embolando, comprando produto que às vezes não tem necessidade, ele não sabe o custo dele, então ele não sabe precificar, é um problema muito grande. Eles não sabem precificar o serviço deles. Então, às vezes eles estão gastando 500 e cobrando
400. Até eu desenvolvi uma planilha de precificação que a gente oferece para os alunos do nosso curso, para que realmente eles entendam. Porque, igual a Gabriel falou, às vezes o cara abre e fala assim, o outro lá tá cobrando R$100 para fazer uma lavagem, eu vou cobrar 100, vou cobrar 90 porque eu acabei de começar. Não sabe nem quanto custa para ele, né? E começa a lavar por aquele valor. Aí começa, lavou aqui, igual eu falei, baixou um pouquinho ali do faturamento, perdeu o negócio. Pode fechar o CNPJ porque não consegue ficar em pé. Ele não entende que o custo dele maior é a mão de obra dele. É a então hora. ele tem que, no mínimo, saber quanto que ele custa por hora. Essa conta tem que estar na ponta da língua. A galera E o não cara faz ideia. Não. Acho que é só produto, Aluguel água e energia. E então, a gasolina que ele usa para levar o carro lá. Mas, na verdade, o que mais custa é a hora. Quem presta serviço tem que saber quanto que vale a hora, porque senão trabalha à toa. E quanto mais consciência tiverem disso, vai trazer resultado para nós também. Porque o cara vai estar com a saúde do negócio dele, vai refletir no nosso negócio também, em retorno de venda. Então, eu acho que é um pilar educacional extremamente necessário para qualquer empreendedor, pra a qualquer parte empreendedor. financeira. A parte financeira se não tiver com a saúde financeira do negócio, você vai se colocar em dívida, fazer empréstimo para pagar, às vezes, uma conta que você já utilizou o produto e você precisa repor novamente. A sua pessoa física ela pode acabar com a sua empresa. Né? Se você inflar ela ali, ela pode acabar com a sua empresa. E aí reflete em tudo, reflete na família, né? Às vezes eu até falo pro pessoal, mano, se aprender a precificar, se você ganhar R$50 a mais, você consegue levar seu filho para comer um lanche. Porque às vezes o cara trabalha o mês inteiro e não consegue levar a família para comer um lanche. Por quê? Porque não sobra, porque tá trabalhando sem ganhar. Entendeu? O que você falou, Murilo, do produto às vezes ter uma margem maior, é exatamente o que às vezes eu falo para os clientes lá. Falo, cara, você prefere lavar 10 carros no dia a R$80 ou fazer dois polimentos cobrando R$1.000? Porque os 10 carros, o cara vai se lascar o dia inteiro. O dia inteiro batendo em cima. E para ele, às vezes, vai sobrar R$200 desses R$1.000 que ele fez. E às vezes, do polimento, ele fez o polimento por R$1.000 e sobrou R$500 para ele. Então, o cara tem que aprender a vender isso, serviço de valor agregado. De valor agregado maior. Vocês podem criar um funil de vendas onde vocês vendem um produto que custa R$1.000 pro detailer paga isso, pro empreendedor lá, o profissional paga isso. É foco profissional, não no hobby. 12 vezes de 90 conto. É uma pizza no final de semana. Sim. Ele paga, é um lanche no Madeiro. Ele paga. Dá R$1.000 para vocês. Margem aí já vai 50, 60%. Aí desse produto, vocês vendem um hands-on, que é um mão na massa, onde eles vêm em algum centro de treinamento que vocês têm hoje em Umuarama, para aprender a fazer mão na massa, por mais R$1.000. Opa, já tem um LTV, aí a margem já aumenta, porque você já não gastou em mídia, né? Você vendeu para um cliente atual, e aí você tem 80% de margem. E a sua margem média sobe para 70%. Opa, que negócio interessante. E além disso, você tem cliente para distribuir os produtos que vocês têm uma margem um pouco menor, porque são produtos físicos, né? Sim. E aí, esse funil ele vai escalar tanto a loja quanto o digital. Provavelmente vocês vão começar a ganhar mais dinheiro no digital e vão querer delegar a operação da loja o mais rápido possível para focar no digital o mais rápido possível. E aí vocês vão começar a criar o ecossistema, né? Dali a pouco esse cara vai precisar de educação financeira, é um outro produto, dali a pouco de um gestor de tráfego, e aí vai. É o que o Netão Bom Bife tá fazendo, cara. Ele começou pelas lojas dele, franqueou um monte de unidade de hamburgueria e de açougue, e aí agora está criando um produto digital para atrair os investidores. Ele vai atrair o cliente que quer aprender a fazer hambúrguer em casa e vai lá na casa do Netão Bom Bife para comprar a carne para fazer hambúrguer em casa, bem gostosinho para a família dele. E através também de infoprodutos, ele vai atrair o investidor que quer ser um franqueado dele nas unidades. Através da educação, do infoproduto, do tráfego pago, né? Porque quando você faz tráfego para vender um produto físico, que tem igual em tudo quanto é loja, não compensa, porque a margem do produto é muito pequena. Agora, quando você faz tráfego para vender um produto que tem 80%, 90% de margem, você consegue queimar mais caixa ali para você depois cascatear nos produtos que vocês vendem.
Isso aí é Isso é um bom, fato. é estratégico, né, para a empresa. E a gente já tem isso aí tudo pronto, tá? Eu imagino, você já tem tudo na cabeça, você vai maquinando isso, né? Já tá pronto, é só realmente Tem que executar. Tem que agir. Por que vocês não agiram ainda para fazer isso? É tempo ou não é agora a prioridade? Eu acho que não é prioridade. Nossa prioridade agora é deixar a operação e as coisas tudo rodando 100%. Porque hoje, tipo assim, ó, como a gente já tem um funcionário, tá? Se a gente sai, roda sem a gente. Não tem problema. Não depende 100% da gente. Só depende 100% porque a gente tem as duas lojas. Então a gente precisa estar ali. Mas já roda. Mas a prioridade, acho que do momento é realmente estruturar isso. E mais 2 projetos que a gente tem na frente, que é uma coisa que a gente quer testar, para depois ir para essa parte. Mas talvez compense fazer isso primeiro e depois ir para lá. Assim, Exatamente. Inverter a ordem. O empreendedor, ele trabalha pela margem. Você dá seu suor e sangue na empresa, emoções e energia pela margem. E aí você pode escolher a margem, você tem a liberdade de escolher a margem que você quer ter. Pode ser uma margem de 50, dependendo do modelo de negócio, 80, 10, 15. Então, na lista de prioridade, é importante você definir como prioridade o que te dá mais margem. Né? Então, é legal você pensar nisso. Poxa, eu tenho 2 projetos na frente. Qual desses 2, ou incluindo o digital, qual desses 3 me dá mais margem? Ah, não, aqui fazer produto, ter minha própria marca de produto, dá mais margem. Então, opa, vou para esse. Por exemplo, produto de farmácia de manipulação tem uma margem muito alta, né? Vitamina D. Você vende vitamina D, você paga R$20 para fabricar, você vende por 200. Então tem uma margem muito alta, mesmo sendo um produto físico. Mas aí você escolhe, né? Poxa, como é que onde que eu vou focar primeiro? Aqui na renda, eu estou numa fase de focar a minha energia, tem a energia do time, que foca para vender os produtos principais da renda, que é a mentoria, a renda previsível. Mas a minha energia agora vai ser alocada para vender um produto que custa 72 mil, 6 mil por mês. Dá 72 por ano de implementação de time comercial para infoprodutores, para médicos, dentistas, empresários que querem ter renda previsível, não necessariamente vendendo produto digital, mas também vendendo serviço, vendendo um protocolo de emagrecimento, ou vendendo produto digital, mentoria, educação. Mas o meu tempo vai estar dedicado no que dá mais margem. No meu caso, vender um produto que custa em média 20, que é a renda hoje, ou vender um produto que custa em média 70, 60. Meu time já consegue vender o de 20, agora de 70, 60 só eu por enquanto. Então eu vou lá vender aquele. E aí eu começar a vender. Se eu vendo um por mês, por 70 mil a mais no mês, com uma margem altíssima. Mas eu consigo vender mais. E aí vai. E a continha do funil que a gente faz é o seguinte: se você vende infoproduto, isso aí serve para qualquer preço de infoproduto que você vende. Mentoria, consultoria, serviço, né, que custa 1.000. O mínimo que a gente recomenda é R$1.000. Ou muito mais caro do que isso, né? Então, de 1.000 até 70 mil, é a mesma conta. Eu tenho que fazer reunião de vendas. Quanto mais reunião de vendas que eu faço, mais eu vendo. Reunião de vendas é igual o cliente chegar no balcão para comprar um produto. Quanto mais cliente chega no balcão, mais você vende. Então, eu faço uma reunião de vendas. O cara chega na minha frente. Hoje, a nossa taxa de conversão média para um produto desse de 70 mil reais vai ser uns 40%. Então, se eu faço 10 reuniões, eu faço 4 vendas. Aí eu tenho que conseguir essas reuniões com a pessoa certa, né? Tem que vender para o cara certo. Eu preciso colocar 10 pessoas que têm o potencial de compra, que é médico, dentista, infoprodutor, empresário, que quer implementar um time comercial, que quer ter renda previsível na minha frente. Eu faço todo o processo de vendas e no final eu faço pitch de 6 mil por mês. O cara que tem capacidade de pagamento, que é o público-alvo, que é o ICP, ele fala, poxa, 6 mil por mês, veja bem, é uma venda que eu faço, ou é um funcionário que eu contrato, CLT, que eu pago um pouco mais caro. Vale a pena esse investimento porque tem um retorno claro, né, o ROI que eu vou ter. Ele compra. Aí se eu faço 10 reuniões, 4 vendas, eu faturo 70, 140, 280 mil no mês. E aí eu gasto talvez X em tráfego, 20 mil reais em tráfego para fazer essas 10 reuniões. Cada reunião dessa leva 1 hora. Moleza. Aí depois tem que entregar o produto, né? Tem todo o trabalho de entrega do produto. Mas é um processo simples e muito rentável, né? Que me ocupa pouco tempo e funciona. Então, se eu consigo fazer isso com uma margem boa, vendendo um produto 70, por que eu vou fazer isso? Que é a mesma coisa.
para vender um de 3? Gastar meu tempo, Sim. o mesmo tempo. Eu já passei dessa fase, né? Aplicar o esforço Essa naquilo fase que era o vai Murilo trazer de mais- 2023, Uhum. que vendia 3 mil. Agora, Murilo 2024 subiu o preço de 25, e aí você vai trabalhando pela margem, Uhum. mas pelo que me paga mais margem. O Flávio Augusto faz reunião de venda até hoje, só que o pitch dele é 1 milhão. É outra coisa. Mas ele Vende faz até outra hoje coisa. reunião de venda, só que é 1 milhão, então ele é mais bem pago, né, Uhum. por isso. E os produtos baratinhos de curso de inglês que ele ainda vende na WhatsApp, que custa 3 mil, são os vendedores Os dele cara que que fazem, faz. né? É o processinho. Sim. Então vocês vão pensar lá na Vamos. melhor margem. Que Vamos. legal, cara. Pensar não, vamos aplicar. Vai Né? aplicar. Pensar a gente tá pensando faz tempo. Ah, é. Agora chegou a hora de fazer. Massa. Tá. Olha só, vamos lá. Mais uma pergunta para vocês. O que mudou na cabeça de vocês na medida que o negócio foi crescendo? Porque eu imagino que quando vocês começaram, vocês ainda moravam com os pais de vocês, eram meninos, se tornaram homens, depois casaram e tal. E como que foi essa mudança profissional, pessoal, com o negócio, né? Para mim, transformou totalmente a minha vida, né? Eu era uma pessoa antes, eu sou outra pessoa hoje, né? E não foi só na minha parte financeira, mudou tudo. Minha parte espiritual, minha parte pessoal, né? Eu comecei a praticar exercício porque eu vi que isso me trazia totalmente gás, trazia vontade de ganhar, vontade de vencer, vontade de trabalhar, de acordar no outro dia, produzir mais. Então eu me tornei uma pessoa totalmente disciplinada, né? Então eu acredito que o negócio me transformou como um todo, né? Hoje eu me sinto uma pessoa capacitada, eu consigo entregar resultados, eu consigo... O que eu me comprometo a fazer, eu consigo fazer. Antes eu não era assim, eu era uma pessoa que ou era 8 ou 80. Então eu fazia muito, eu largava a mão. Então hoje eu consigo ter uma disciplina, né? E isso transformou a minha mentalidade. Hoje eu realmente acredito que, igual eu falei antes, através do esforço a gente consegue qualquer coisa. Então acho que esse foi o principal chavinha que virou na minha cabeça. Que todo esforço que eu gerar, eu vou ter uma recompensa depois, né? Então isso serve para qualquer parte da nossa vida, né? Onde você, igual você acabou de falar, onde você aplica o seu esforço, é onde vai vir o seu retorno. Então em tudo que você desejar mudar, que você deseja transformar, você vai precisar ter a disciplina de fazer até dar certo. Você não pode desistir nunca, né? Porque essa que é a grande diferença. Você tem que continuar tentando mesmo que não tá vindo resultado, porque uma hora o resultado vai vir. Na verdade, quando a gente começou, acho que nem eu acreditava, cara. Nem eu acreditava que vingaria, seria um negócio produtivo. Mas a partir do momento que a gente viu que era um negócio rentável, que era um negócio que estava escalando, eu também mudei uma chavinha na minha cabeça, porque eu era uma pessoa relaxada também. O que viesse estava bom. Eu era muito acomodado com tudo. Então, isso também me levou à prática de exercício. Eu me tornei uma pessoa... eu odiava acordar cedo. Hoje, quanto mais cedo eu acordar, melhor, porque eu vou ter mais tempo para fazer algumas tarefas que me tomava tempo, às vezes, que eu estaria produzindo, estaria trabalhando. Eu deixava para fazer essas tarefas durante o trabalho, por exemplo. Aí você ficava lá moscando, aí você ia ver, dava 8 horas, você estava ainda acordando, pensando o que você ia fazer. Então eu acho que a disciplina que trouxe para a gente ter um negócio foi o mais importante. Foi o que está trazendo frutos para nós hoje, né? Eu acho que a disciplina é o que traz mais fruto pra gente, porque nós dois se tornamos pessoas disciplinadas, né? Então o que mudou na cabeça foi a disciplina. Foi a disciplina. Foi o entendimento da disciplina, porque saber que a gente precisa ter disciplina, todo mundo sabe, né? Isso. Mas é a questão que o Gosto falou agora há pouco, tem que aplicar. Não adianta nada só a gente... Porque todo mundo sabe o que é certo e sabe o que é errado. Ideia boa Mas todo escolhe mundo tem, fazer. né? Ideia boa todo mundo tem. Fazer. A gente não pode achar, só a minha ideia é boa. Não, tem muita gente até melhor do que você. Mas você tá aplicando e ela não, ela tá pensando.
Então, por isso você está tendo resultado e ela não. Quantas vezes você já não parou assim e falou, cara, eu já tinha pensado em abrir um negócio aí, ó. Aí você passa na frente do lugar, o cara abriu exatamente o que você tinha pensado. A única coisa que mudou dele para você é que ele teve a atitude de começar. Exatamente. E você ficou só no pensamento. A gente vê hoje em dia, a questão da internet, tantas pessoas que você olha e fala, mano, como é que esse cara tá desse tamanho, fazendo o que ele tá fazendo, gerando tanto dinheiro? Então, onde vem essa ideia, né? Às vezes você fala, mano, eu acho que eu conseguiria fazer isso tranquilamente. Mas qual que é a diferença? O cara começou. Então teve um começo, ele teve a atitude e a disciplina de lá atrás ter começado e continuado até hoje. Por isso que ele tá daquele jeito. E em 2025, qual que foi o maior desafio de vocês na empresa? 2 lojas? Cara, eu acho que o maior desafio... Aquele que o bicho pegou, sabe? Assim, Eu acho que o maior tá desafio foda. continua sendo buscar pessoas preparadas, né? Hoje em dia tem muita gente que às vezes não quer se esforçar, né, para alcançar o que deseja. Então, às vezes você pega uma pessoa ali que ela para trabalhar para você, ela começa bem, depois ela começa a dar trabalho. Então, a mão de obra ainda, eu acredito que é o maior sofrimento que a gente tem. Porque a gente precisa contratar, mas é difícil contratar, né? Porque o tempo que demora para preparar, muitas das pessoas não têm disposição para esperar se preparar para se tornar um bom vendedor. Porque a nossa loja, igual eu falo, não é só entrar e vender. Tem um conhecimento técnico Tem dos que aprender, produtos. exatamente. E não só aprender, tem que aprender do nosso jeito, né? Porque vender, todo mundo sabe, mas vender como a gente vende, não, né? Por isso que daí tem que entrar, tem que aprender a parte técnica dos produtos e depois a parte técnica das nossas vendas. E aí isso demora, velho, eu acredito que em questão de 1 ano, para começar a ficar bom. Então, muitos dos meninos que entraram com a gente não tem essa paciência de esperar aprender tudo para começar a ter mais frutos. Ganhar mais, né? Já quer ganhar mais antes de começar a aprender 100% e entender qual que é a nossa cultura da nossa empresa. Vocês têm código de cultura lá? Missão, visão, valores? A gente tem todas as partes de processo, né? De padronização de processo, né? Mas a missão, qual que é a missão da V8? A missão da V8 é entregar o produto para o cliente, o produto que resolva o problema do cliente. Missão, visão, valores, Isso. código de cultura, tipo as crenças que vocês têm. Sim. Toda vez que a gente contrata alguém, a gente passa essa visão para a pessoa. Crenças Então, que vocês têm, exatamente. crenças que vocês repelem. Exatamente. Ó, aqui a gente não aceita Empurrar preguiça, produto. falta de empurrar produto, preguiça, falta de vontade de aprender. Então, sempre que entra, eu falo, cara, aqui a gente vai tentar ser o mais justo possível com você. Porque eu trabalho para a V8. E ele também, meu funcionário também trabalha para a V8. Então, nós dois precisamos trabalhar pela empresa. Porque quanto mais frutos eu tiver, mais frutos eu consigo passar para eles. Então, a gente tenta passar isso, que quanto maior o esforço, maior vai ser a renda que ele vai fazer no mês. Tem a cultura, o Guilherme sempre fala, você não trabalha para mim, você trabalha para a empresa. Exatamente. Eu trabalho para a empresa, você trabalha para a empresa. Então, o bem comum é para a empresa. Você vai ter o resultado do teu esforço. Então, se a empresa crescer, você vai estar crescendo junto. A gente acredita que o colaborador ele tem que ser bem remunerado. Se você está ganhando bem, você tem que pagar seu funcionário bem. Porque senão fica aquela escassez, né? O cara ali, infeliz, você ganhando dinheiro, ele vê que você está ganhando dinheiro, e o cara fala, pô, eu tô aqui trabalhando pelo negócio, e o cara me pagando essa mixaria aqui, e eu fazendo venda, então, você não assim, pode... Você cria uma cultura do cara, em vez dele querer ter um sucesso, ele falou, velho, eu vou Não quer te ficar mais ferrar. sossegado aqui, o cara já tá com Porque, dinheiro assim, já. uma coisa da nossa cultura que a gente tem é o ganha-ganha. Não só nós como colaborador, mas com o cliente também. Então, o cliente tem que sair da minha loja, ele tem que passar o cartão dele lá, me dar os R$100 dele, vamos supor. Então, aqueles R$100 dele tem que gerar um benefício para ele, um benefício para mim e um benefício para o meu funcionário. Então, os três têm que estar ganhando. Porque isso que se chama parceria. Quando só tem um lado ganhando, não é parceria.
é só um que está ganhando. Então a gente tenta passar essa cultura de realmente não empurrar produto, de o cliente realmente sair dali satisfeito, né? Eu falo muito pro meu funcionário, perca a venda, mas não perca o cliente. Uhum. O cara entrou, eu quero isso aqui, mas aquilo ali não vai atender, ele fala, mano, isso aqui não vai me atender, não vai te atender hoje. É melhor você não comprar. Por quê? O cara vai embora, ele vai falar, velho, fui lá para comprar, o cara não quis me vender. Então, tem algo a mais, não é só vender, né? Então, essa cultura a gente sempre tenta passar. Quanto mais você se esforçar aqui dentro, mais você vai ganhar, mais você vai fazer, mais você vai produzir. A gente não aceita falta de respeito, tem que ser uma pessoa honesta. Então, tudo isso que seria para ser o básico, né? Que é um diferencial hoje, né? O que era para ser um básico, hoje é um diferencial. E vocês lá têm plano de carreira para o colaborador? Então, agora que a gente está estruturando, né? Tá. O menino, ele começou como contrato de estágio, né? E aí agora ele está sendo contratado. E aí agora tem um plano de carreira para ele. Até já verbalizado para ele, né? Sim. A gente já falou desde quando ele falou, cara, daqui 5 anos eu quero que você seja meu sócio. Isso aí. Então todo mundo que entrar lá, se quiser ser meu sócio, eu quero que seja mesmo. É isso aí. Porque isso aí eu vou estar ganhando, ele vai estar ganhando. Então, assim, já tenho passado para ele algumas partes, parte de Mercado Livre, parte de Shopee e tal. Estamos dando oportunidade para que ele aprenda e se prepare para que aquilo ali possa virar uma sociedade. Então, quanto mais ele produzir, mais a gente ganha, mais ele ganha. Legal. Então, o desafio de 2025, que é o mesmo de hoje, é recrutamento e seleção. Contratar Exatamente. pessoas Contratação. e reter pessoas. Tá? Aqui a gente tem o código de cultura, onde tem missão, visão, valores, toda essa estrutura de crenças da empresa, é o primal branding da empresa, tem um negócio bem legal que vocês podem estudar, que é o primal branding. São elementos de comunicação que faz com que a tua comunicação fique mais interessante. A igreja usa isso, os políticos usam isso. Então as pessoas têm inimigo em comum, a igreja tem inimigo em comum. Quem que é o inimigo comum da igreja? É o capeta, né? O diabo é o inimigo comum da igreja. A igreja tem palavras criadas. O que é hóstia, eucaristia, para quem não entende? São palavras que só quem é da igreja entende. A igreja tem cores, tem símbolos, tem músicas, tem palavras associadas à igreja. A igreja, ela tem rituais. Tudo isso, ela tem bandeira, ela defende uma causa, ela tem um sistema de crenças, o que ela gosta, o que ela repele. Né? Tem igreja que não deixa você cortar o cabelo. Né? Tem igreja que a mulher tem que usar saia. Isso aí são um sistema de crenças. Né? O nome disso é primal brand. Então a gente tem isso dentro da empresa porque cria um senso de pertencimento, igual um time de futebol. Né? Não é manipulação, é pertencimento, é time de futebol. E quando eu tenho um posicionamento, eu atraio ou eu vou repelir as pessoas. Então é legal ter isso na empresa, que é o código de cultura e crenças da V8. Aí eu atraio as pessoas que acreditam aqui. Então, a V8, eu sou do PT, só atraio esquerdista. Não, aqui eu atraio quem é mais da direita, ou também não ligo para isso. Aí vocês se posicionam. O nosso colaborador hoje já conseguiu absorver a cultura da nossa empresa. Então, ele luta pela nossa empresa, ele fica bravo quando ele não consegue fazer as coisas, que a gente também fica bravo, ele ajuda. Então, essa cultura minha e do Gabriel, para esse colaborador que a gente conseguiu passar. Para os outros que entraram, a gente também fez a mesma conduta que fez com ele, mas eles não conseguiram absorver 100%. Sim. Né? E aí, ainda sofremos com essa questão Sim. de pelo menos a gente precisa de mais um ou dois Eu acho que absorva a cultura, né? Ainda falta alguns processos serem criados. Sim, com certeza. Para justamente ficar mais claro. Uhum. Né? Quando você não tem para onde ir, qualquer lugar, qualquer caminho vai servir. Né? Então, eu acho que faltam criar processos ainda para ficar mais 100%. E é uma das metas que a gente tem esse ano. Exatamente. Plano de carreira legal. Tem uma coisa que a gente aplica que é o PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual. Então o cara entra, ele quer crescer, ele quer ganhar 3 mil por mês. Ele entra ganhando 2 mil, quer ganhar 3. Para ele se tornar essa pessoa mais cara, ele tem que saber mais coisa, né? Então a gente condiciona o crescimento do plano de carreira dele a um estudo mensal. Então, poxa, eu passo um livro para ele. Ó, esse mês você vai ter um livro tal para você ler. Lê,
me entrega um resumo dele no final dos 30 dias que eu te passo outro. Ó, agora você vai aprender sobre vendas, pega esse curso aqui e assiste. Assiste e ele vai implementando. Ele vai se Isso aí a tornando... gente- Isso já tá bem fez, claro para ele, né? Ótimo, ótimo. Isso aí a gente fez também faz também questão de livro que eu leio sobre empreendedorismo, sobre vendas, e sempre todo mundo que entra, tem até gente que já entrou e o livro ficou com ele lá. Então assim, não ligo, conhecimento é uma coisa que a gente coloca em primeiro plano lá para quem entra trabalhar com a gente. Quanto mais conhecimento, realmente, mais ele vai se tornar valorizado. Tanto que hoje o nosso colaborador ganha, em 2 anos, ele ganha acho que 3 vezes, 4 vezes mais do que ele ganhava quando ele entrou. Sim. Entendeu? Legal. Faz 2 anos que ele tá lá. 2 anos. Então em 2 anos ele multiplicou em 4 o salário dele. Uma coisa que me ajudou a contratar gente, resolver esse problema de contratação de gente, que é um desafio. O maior desafio é pessoas. O maior desafio é esse, né? Você reter, contratar. Foi ter plano de carreira, ter tudo isso que eu já falei. E um ponto é aceitar pagar mais caro. Que eu não aceitava antes. Antes, quando eu era mais lá no 2023, 2022, eu queria contratar um estagiário. O mínimo possível. Pagar Pagar quinhentão. é melhor que eu sobrar mais para mim. Eu pagava o mínimo possível para ele entregar o máximo possível. E ele não sabia nada, Não porque ele é fecha a estagiário. E eu achava ruim ainda, né? Então, a conta do fracasso. Ficava bravo no final, ele falava, tem que pagar o cara, bicho. Tinha que pagar o cara ainda. Só tive Mas que esse cara é ensinar. ruim, tem que Aí pagar. a rotatividade era alta, né? Porque o guri tinha 16 anos e ia ter compromisso com o Sim. quê? Não. Aí depois, quando eu comecei a contratar pessoas que custavam mais caro, pagar salário de 2.000, opa, já foi um passo. Depois 4.000, depois 6.000. Contratar gente sênior começou a resolver esses problemas, porque Sim. o cara já era pai de família, o cara já tinha compromisso, já tinha experiência em outras empresas, queria crescer, e aí você ia trazendo essas pessoas mais caras e isso ia Sim. rendendo frutos, resolveu parte do problema. Ainda tem rotatividade, né? Sim, Normal. sim, isso é normal. Mas resolveu uma parte. Senão fica tudo em você, né? Sim, sim. Uma pergunta. Hoje vocês têm um braço educacional lá. Vocês tributam esse braço educacional como educação ou vocês passam tudo como serviço? Ainda está como serviço. Tá como Daí vocês pagam um imposto mais caro. Sim. Que a margem de imposto de educação Porque hoje a gente é tem menor. 4 cursos no ano, né? Geralmente. Então não é um negócio que ainda está É muito alavancado muito grande. É mais fácil fazer isso. Tenta regulamentar, porque aí você, em vez de pagar talvez 10%, que é a alíquota de prestação de serviço, de venda de produto, eu não sei qual que é a alíquota de vocês, na educação você consegue ter 2% de imposto, por conta de privilégio tributário de lei federal. E aí isso é mais um Um outro benefício quando você CNPJ. vende educação. Não precisa nem ser outro CNPJ. No mês você só Só adiciona o no KNAI. faturar. Adiciona o KNAI e fatura como educação, parte como e-book, material didático, 80% material didático, que é um método de ensino, e 20% o serviço. Aí o imposto fica bem interessante, é uma coisa interessante a se fazer. Sabia que a Wine, aquela empresa de vinho, sabe? Eles mandam a caixa de vinho para você, dentro da caixa de vinho vem um livreto. E aí, ou seja, não é só vinho, é vinho mais Um estudo. educação. Ou seja, ele te passa parte do imposto, da nota, é de educação. É de livro. Então ele paga menos imposto na média, né? Ele faz todo o complemento e aí o imposto, em vez de ser 10, vira 7. Igual do sonho de valsa. Igual né? do sonho de valsa. Sabor. Sabor, sonho de valsa. Sabor, bombom, né? Cara, tem algo que vocês aplicaram lá na loja de vocês, alguma técnica, alguma sacada, algum insight e que multiplicou o faturamento da empresa? Sim, tá. Agregar mais tipos de produto dentro do nosso portfólio. Porque a gente tem 2 maneiras da gente crescer, geralmente, né? É ou volume de venda ou ticket médio. Então a gente entendeu que como o nosso cliente é um cliente recorrente, a gente precisa aumentar o ticket médio do nosso próprio cliente. Então, o ticket médio de 100. Se eu conseguir levar esse ticket para 150, com a minha própria cartela de cliente, eu já consigo aumentar meu faturamento. Então, foi quando a gente começou a loja só vendendo a parte de lavagem e trouxe a parte de polimento.
Agregou. Entendeu? Isso. Agregou Aumentou o muito faturamento. mais valor e aumentou o ticket médio dos nossos próprios clientes. Que é o próximo passo, que é mais 2 coisas de agregado que a gente está trazendo para dentro da empresa. Sim. São mais 2 tipos de produto para a gente poder vender para o nosso próprio cliente. Então, eu acredito que foi isso que fez total diferença para que a gente conseguisse crescer, conseguisse abrir mais uma loja e continuar crescendo desde quando a gente abriu a loja. Então, aumentar o faturamento através do ticket médio do seu próprio cliente. E, igual você falou, é muito mais fácil você vender para o seu próprio cliente, no funil, do que você captar um cliente novo e construir toda aquela história ali de vendas e recorrência. Né? E vocês abriram uma nova unidade. Isso aumentou o faturamento? Sim, Aumentou dobrou o nosso faturamento. Opa, por quê? Eu acredito que por causa do que o Gabriel falou. A gente estava inserido dentro de uma outra loja, a gente tinha nossa identidade, mas ela ainda não estava cravada como identidade de empresa. A partir do momento que a gente abriu a nossa loja lá e continuou com a nossa loja dentro da outra, né, construiu uma credibilidade, vamos dizer assim, eu acho que a gente conseguiu atrair tanto os clientes que já eram nossos, quanto uma parte maior de robistas. Porque muita gente não entendia que aqui na cidade tinha uma loja especializada em produtos para estética automotiva igual a nossa, completa igual a nossa, né? Acontecia muito do cliente ir na loja e falar assim, cara, eu nem sabia que tinha isso aqui. Até hoje. Até hoje, porque ainda é inserido dentro de uma outra loja. Tem fachada, mas hoje o pessoal olha o macro, não o micro, né? Então, olha a loja como um todo, olha a loja de Uma tinta. estrutura, Uma exatamente. estrutura maior. Aí, o cara fala, puxei na internet, vi localização aqui, não achei a loja. Então, foi um pouco de visibilidade. Aumentou Um a ponto visibilidade. bem estratégico que eu acho que foi colocado pra gente, porque antes da gente achar o ponto, a gente tinha pensado em inúmeros locais que, olhando hoje de fora, eu acredito que eu não acho que teria sido um ponto bom. a gente tem que agradecer muito a Deus, Isso. porque a gente vê que ele age demais dentro da nossa vida. Porque tudo que a gente está conversando, que a gente está falando, se não for ele, não adianta nada. Sim. Né? Então, eu acho que ele acaba guiando todas as pessoas para aquilo que ela precisa chegar, sabe? Então, eu acho que como a gente conseguiu criar essa visibilidade, essa confiança do cliente, quando abriu nossa outra loja lá, praticamente abriu, desde aquele No primeiro dia, mês. o faturamento já dobrou todos os dias. Todos os meses, desculpa. Então, assim, foi uma virada totalmente de chave, que foi o que fez realmente a gente, hoje eu e o Gabriel, sermos casados e viver da nossa empresa. negócio. Cada um com a sua família e viver da empresa, né? Eles vivem no negócio. Hoje vive totalmente 100% do Exclusivamente. nosso negócio. E vive bem. Sim. Que bom. E hoje vocês têm Corta essa parte aí que somos casados, os caras vão achar que não, nós foi casado, casado, nós dois. Ah, não, vai manter. Tira aí, vai Marcelo. manter agora. Não sou casado, tá? É meu irmão. Vocês têm um funil claro da loja de vocês, assim? Quantas pessoas entram todos os dias Sim. e quantas compram? Sim. Também é um grande diferencial que a gente tem desde a primeiro mês de venda. A gente sabe quantas vendas a gente fez, qual a nossa Ticket margem de médio. lucro, qual o nosso ticket médio, todas essas coisas a gente tem. Então, geralmente, quem entra compra. Vou falar que 98%. 90%, vamos colocar ali. É porque- Cada 10 pessoas que entram, 9 compram. E eu acredito que é muito por conta do resultado do trabalho do nosso Instagram. Então, a pessoa já entra sabendo o que quer, geralmente. E se ela não sabe, ela já sabe o que ela quer, mas não sabe o que ela quer ainda. Ou ela viu em algum lugar. Isso. Porque o meio da estética automotiva também, ele é muito... Ele deu um boom muito grande. Hoje tem influencer, tem Por que cara vocês com nunca mais de trouxeram 1 um influencer milhão. pra visitar a loja de vocês? Nós já trouxemos. E fazer uma ação bizarra pra Nós já socar gente lá dentro, já? Já trouxemos Pô, 3 caras grandes, né? Nossa. O Leandro Terabi, o Jassa, que é o dono da Jassa Produtos Automotivos. Quem mais que veio já, Gabriel? Da Lincoln, né? Isso, o Roberto da Lincoln. Massa. Então a gente já trouxe, tipo assim, E a galera vai na loja conhecer esse teve pessoal. cursos que a gente, workshop, a gente já colocou 50 pessoas lá dentro. Hoje tem muita, assim, apreciação por marcas, né? Então o cara veste a camisa da marca, mesmo ele
A marca do produto. Exatamente. Por exemplo, Fã da marca. sou fã dessa marca. Eu vou usar tudo que ela lançar. Pode ser o produto Então- mais ruim, mas eu vou usar esse aqui porque é dessa marca. Exatamente. Hoje cresce aqui. Tem esse negócio no mercado. É um mercado que é bem aquecido, assim. Os caras brigam, os caras... Realmente, Uma é igual bolha, você falou, né? a questão da igreja lá, parece isso. Uhum. Tem cara que não abre mão, só vou usar isso aqui, não. Só vou usar aqui, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. E aí, Tem polêmica, tem briga de marca com marca. É a bolha desse segmento, né? Isso, é uma bolha. exatamente. Um mercado que realmente está aquecido. Tá, então o que mais multiplicou o faturamento foi agregar outros produtos e Isso. abrir uma outra loja. Exatamente. Foi aumentar o ticket médio dos nossos clientes e abrir a nossa segunda loja. Vocês consideram que trabalham muito hoje ou trabalha razoável? Ah, cara, eu acho que... Eu acho que a gente trabalha pouco, assim. Pelo resultado que a gente tem, eu acho que trabalha pouco. Por que não trabalha Porque, assim, mais? eu acredito que a gente... Porque a gente consegue produzir com pouco tempo. Então, igual eu falei pra você, a nossa loja, ela precisa de mão de obra, mas ela não necessita da mão de obra. Então, ela toca com o que a gente faz, com o trabalho que a gente faz, ela já toca sozinha, entendeu? Então, assim, não é que a gente trabalha pouco, a gente trabalha 24 horas por dia. Porque você fica respondendo WhatsApp, você manda mensagem, você posta, você grava, você tal. Mas eu falo assim, o trabalhar daquela dificuldade do cara falar assim, não, eu tenho que entrar aqui, ficar aqui o dia inteiro, tal, não tem necessidade disso. Então a gente tem liberdade de sair para ir numa academia, liberdade de sair para tomar um café, de viajar. A gente tem total liberdade dentro da nossa loja do jeito que ela é hoje. Então por isso que eu falo do trabalhar pouco, né? A gente trabalha com eficiência, na minha visão, porque a gente consegue gerar resultados na loja e consegue ter essa liberdade de fazer o que a gente quiser, entre aspas. Qual que é a rotina de vocês? Que hora que você acorda? Ó, hoje eu acordo mais ou menos umas 6 horas da manhã, né? Aí de terça e quinta, né? Tô indo no jiu-jitsu, né? Você começou agora lá com a Machuquei, gente. velho. Machuquei agora. Nós vamos no Nós jiu-jitsu, três vamos né? no jiu-jitsu. Vou parar né? agora. Aí de Você acredita? Vou terça e sentar quinta. na Machucou segunda aquele aula. negócio lá. Isso é Eu fiquei mancando já. Ah, não, Tô faz sarando já. parte. Terça tá zero. 2 aulas. Terça eu tô pronto pra apanhar de novo. Tô pronto, tô zero. Então, tipo assim, hoje eu acordo 6 horas, né? Nos dias que eu não vou pro jiu-jitsu, eu vou pra academia. Então, eu subo na loja, umas 8h30, 9 horas. Vejo se tem alguma coisa pra fazer. Se não tem nada pra fazer, subo pra academia 9 horas. Daí volto ali, 10 e pouquinho. Trabalho até às 6 horas da tarde ali. Faço Com a roupa de o horário academia de mesmo? almoço. Não, eu vou pra casa, Toma eu vou, banho. me ajeito e venho trabalhar. E aí, depois, 6 e pouco, vou pro crossfit. Hoje eu faço musculação, crossfit e jiu-jitsu. Aí você chega da academia umas 10h30, chega no escritório de novo, na loja. Isso, na loja chega umas 10. Eu vou na loja das 8h30. 8, umas 8h30, 9h30 ali, vou pra academia, depois volto pra loja depois que eu termino o treino. Tá, e aí você chega na loja que horas? Umas 10 horas, 10h30. E aí, tomado banho e tal. Tomando banho, Aí vai trabalho. almoçar? Vai almoçar meio-dia e. Não, 1h30. Não, então, mas você vai almoçar que hora? 1h30. Ah, você fica até 1h30. Isso, Porque o fica menino, 1h30. o funcionário vai almoçar. Isso, eu libero o menino pra almoçar, depois a gente troca, o Gabriel vai almoçar e depois eu vou almoçar. Ah, entendi. Eu saio da outra loja e venho pra cá. Daí o Gabriel consegue ficar livre pra ele poder almoçar. Ah, tá. Aí, Aí o menino fica lá. entendi. Aí você almoça da 1h30 até que hora? Até umas 2h30, 3 horas. Uma hora e meia, 1 hora de almoço ali. 1h30. Aí o Gabriel chega de volta Isso. e aí você vai lá pra outra loja. Isso. Aí fica o menino lá e o Gabriel fica aqui. Porque eu tenho o Gabriel e mais um aqui. Ah, tem dois aqui. Que é, Tem o Gabriel e que é mais o um e dois isso, o lá. entregador. Tem eu e mais um lá e o Gabriel e mais um aqui. Tá, entendi. Daí a gente vai rodando, né? É. Aí você chega, então tá. Aí você chega do almoço às 2h30, 2h30, 3 horas. Trabalha e até às trabalho 6, até às 6, depois vou pro fecha a loja e vai pro crossfit. crossfit. 6h30, depende do Depende dia, do né? dia. Tem dia que a gente fica até mais tarde, que nem sábado mesmo, que é Sábado é o dia que a gente mais que é o trabalha. dia que a gente mais trabalha, cara. A gente faz, tipo assim, chega 8 horas e trabalha mesmo, assim, É, pegada é o dia que- até... Até 1 hora. Não tem aqueles intervalos que você vai lá, vai mexer... Não fazer chega o cliente, Isso. paga disso. Sábado a gente fatura em meio período, que a gente fatura geralmente Um em dia um bom. dia bom de vendas. Caldo dos robistas. Exatamente. Legal. E você, Gabriel, você acorda que horas? Eu também, em torno de 6 horas ali, 5h40, 6 horas.
independente do dia. Até de domingo, que quer para dormir mais, eu Acorda cedo. 5h40 tá de pé. Também, aí eu pratico jiu-jitsu também, no mesmo horário, mesmo dia que o Guilherme, né? Querendo me estrangular lá. Eu vou lá bater nele, na verdade, né? Aí vou pra loja, eu abro a loja, né? Então é um pouquinho mais corrido, eu volto pra casa. Tem que ir mais corrido, eu abro a loja, fico até 12h30, vou almoçar, porque daí ele chega, eu vou almoçar, volto e fico até 6 horas também. Porque mesmo eu tendo a loja, sendo dentro da loja do meu pai, eu também Ajudo na loja do meu pai. Chega um Então, cliente. exatamente. Então, se precisar, eu vou pro balcão ali, eu auxilio ali, né? Não é o meu principal, mas se precisar, eu tô ali pronto para Ele auxiliar. tem duas skins no dia, né? Ele eu sou o Julius. empresário e CLT. Aí é aqui, ó. O lado de cá, que ele fica na loja, ele é o dono. Aqui ele já é o funcionário. O problema é se chegar um outro lá do outro lado. Aí você fica agoniado para voltar. Você tem que entregar adeptos e correr pro outro. Mas estamos dando conta. Legal. Mas é necessário. E aí vai pro CrossFit todo E dia. aí, daí, vou pro CrossFit todo dia. que é o que ele gosta de fazer. E vocês acham que vocês estão numa fase mais de trabalhar mais, dar mais o sangue, ou tá numa fase de ser mais do jeito que tá hoje? Eu acho que tá meio a meio ali, tá? Eu acho que a gente precisa ainda continuar crescendo, fazendo nosso negócio crescer, né? Cada dia mais, cada dia pedir para Deus se abençoando cada vez mais ali pra gente conseguir gerar. Mas eu acho que a gente chegou num estágio que a gente já consegue. Hoje a gente já tem uma renda que a gente já começou a fazer outros investimentos fora do nosso negócio, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa dar um gás para a gente crescer mais, mas não vejo algo que, tipo assim, é necessário. Se a gente continuar do jeito que a gente está, nessa pegada ali por mais 5, 10 anos, a gente fica tranquilo. Quem tem mais fome de vocês dois? Eu. A vontade de crescer, tudo. Eu tenho vontade de crescer, de fazer um monte de coisa, de ir pra cima, de abrir mais 250 lojas e... Então, assim, eu tenho mais um pique maior. O Gabriel já é mais concentrado ali, como meu pai é. Então, vamos crescer aos pouquinhos. Eu entendo os dois lados, porque eu também não ligo de crescer aos pouquinhos e devagarzinho e tal. Chega longe devagarzinho. Chega longe. Mas só que eu também, se me der moral, eu vou pra cima, entendeu? Eu tenho mais uns pensamentos mais avançados. Fala, Gabriel, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá, vamos tal, não, mas devagar e sempre. Calma, devagar e sempre. Chega longe também. Sim, também. Eu acredito que os dois chegam no mesmo lugar. Porque igual a gente tá cursando ali embaixo aquela hora. Tem os dois lados da moeda. Você crescer também é custoso. Até onde compensa você crescer e virar um enorme? Porque eu não quero... Eu, por exemplo, eu quero crescer, mas eu não quero abrir mão do meu tempo que eu tenho hoje. De cuidar do meu corpo, de ir sair para almoçar com a minha esposa, de daqui a pouco tiver um filho, eu ter um tempo com ele. Vamos supor que eu cresça gigantescamente e não tenha esse tempo. Eu prefiro não crescer. Virar um gigante, entendeu? Então, mas justamente mas agora é a hora de dar o gás. Exatamente. Então, assim, a gente tenta buscar uma balança dos dois, entendeu? É que não precisa ser uma coisa ou outra, né? Sim. Você pode crescer muito e ainda assim ter tempo. Isso, por isso que eu falo que tem os dois lados da moeda. Eu quero crescer, mas não a qualquer custo, entendeu? Uhum. Não de qualquer jeito. Vocês acham que vocês poderiam estar dedicando mais hoje, trabalhando mais? Sim. Na idade que vocês estão? Eu acho que dá. E por que não tá? Não sei. Por causa de acomodação mesmo, às vezes. Você fica mais cômodo ali, você fala, tá entrando, tá Você indo chega bem, no tá patamar que você conversando. sonhava, né? Isso. Aí é... você vai se acomodando e tal. Isso é um problema, É um né, problema. na verdade. É um problema que pode ser caro a longo prazo, né? Isso. Tem muito aluno da renda que é médico, é professor, cada um com a sua renda, mas ele tinha o sonho de conquistar aquilo, né? Então, poxa, meu sonho é tirar 10 mil por mês, 15 mil por mês. Aí o cara chega, 10, 15 mil por mês, atinge aquele sonho. Aí eu vou morar sozinho, eu vou ter meu carro, minha casa, não sei o quê. Aí ele chega lá. Aí ele acomoda. Sim. Aí ele fala, poxa, eu já tenho tudo. E aí ele não aumenta o grau de visão dele, né?
Porque ele olha para os colegas, tá tudo pior que ele, Eu já tenho o que eu queria ter. já tem o que eu queria ter, tem uma vida legal, Carrega não tem mais uma baixo. referência próxima, muito longe, então tá massa. E ele acomoda. E aí esses 15 mil, ó, devagarzinho vai crescendo. Ou às vezes não, dependendo se o cara vende Sim, hora, não cresce. sim. Mas talvez vai crescendo. Só que ele tá acomodado no final das contas. E aí o que ele precisa fazer? Ele precisa, sei lá, achar alguma coisa. Normalmente é isso. Ele acha algum motivo. Primeiro, ele tem que identificar. Estou acomodado. Aí ele abre o olho. Opa, eu quero mudar? Quero. Qual que é o motivo que me move? Ah, o motivo é que eu quero pagar uma faculdade de medicina pro meu filho e ficar não se preocupar. Se tiver 3 filhos, pagar pros 3 ao mesmo tempo, ficar de boa. 10 mil por mês para cada um. Ou ter algo muito grandioso. Então, o motivador dele. E depois as referências, que vai falar, opa, eu tô muito longe do que eu posso alcançar, eu posso mais. E aí ele começa a acelerar. Aí ele escolhe o modelo de negócio, a ferramenta que ele vai usar para ganhar dinheiro, para chegar onde ele quer, e vai pagar o preço para chegar onde ele quer. E quanto mais novo, né, mais fácil fazer isso. Eu acredito também que às vezes o meio que você está inserido, Faz total diferença. ele faz total diferença na tua vida. Se você anda com quem não quer progresso, você não vai buscar o progresso. Não vai. Então, eu acredito que com o nosso crescimento aí, também perdemos a amizade. Hoje a gente tá inserido com quem quer crescer também. Justamente os nossos amigos que eram das antigas, que estão até hoje com a gente, são os caras que Então crescendo. também crescendo. desenvolveram, exatamente. Tá crescendo, buscando crescer Isso. pelo menos, né? Pelo menos tem que tentar, né? Então, eu acho que tem muito também aquela síndrome do cachorro vira-lata. O cara quer ser o coitado também. Às vezes o cara, ele quer parecer que ele é coitado pro povo vir e ter dó dele. Entendeu? E eu acho... É de vítima, né? Isso, né? Então, eu e o Guilherme acredito que temos muito mais lenha para queimar. Sim. Temos. E temos um projeto para isso. É, Então, igual eu falei, a gente tem projeto pensamento- pra isso. Tipo assim, igual a gente falou, a gente começou despretensiosamente. Então a gente, até hoje, em todos esses 6 anos, todos os anos a gente cresceu. Pelo menos 20, 30% a mais todos os anos. Então, crescendo a gente continua. A gente só precisa colocar em prática para que a gente consiga cada vez crescer mais. Sim. O que mudou na vida financeira de vocês do começo para agora? Na prática, assim, coisas Assim, práticas. a gente nunca passou nem tipo de necessidade de nada, porque meu pai sempre foi essa referência e sempre fez de tudo para que, igual você falou, se fosse para pagar a faculdade, pagar, se fosse para dar carro, dar carro. Então a gente nunca sofreu com nenhum tipo de parte financeira mesmo, de faltar nada, sempre teve tudo do bom e do melhor. Pelo menos né? nunca deixou transparecer. Exatamente. Pode ser que tenha sido difícil para Pode ser que ele, tenha sido difícil. mas nunca transpareceu para a gente que estava passando por alguma necessidade ou algo do tipo. Então a gente sempre teve tudo. As oportunidades foram dadas, né? Mas assim, o que muda não é nem a parte financeira, é a parte de você se sentir produtivo. Então, quando começou a entrar o nosso dinheiro, a gente começou a ter nossa liberdade. Porque, querendo ou não, a gente dependia antes. Então, quando você começa a ganhar dinheiro, você começa a ter sua liberdade. Então, você vai comprando a sua liberdade. Até que chega um momento que você não precisa mais de ninguém. Então, a partir da diferença financeira é isso. Uma coisa é você conquistar as coisas pelos outros. Outra coisa é você conquistar as coisas pelo seu próprio esforço. Então, o que mudou pra gente é isso. Que hoje a gente vive da nossa empresa do que a gente gera. Não do que outra pessoa gerou para que sobrasse pra gente, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Até pro próprio ego, né? Você vê que algo que você construiu, não que seja um demérito você continuar um negócio que já foi feito, ser a empresa do seu pai, continuar, não é um demérito isso. Mas eu acho que você criar um negócio que começou pequeno ali... Sair de dentro da sua cabeça exatamente, e virar um negócio. te dá uma sensação de
de vitória, né? De poder, de que Poder. você realmente fez um negócio que funciona. Hoje, onde que vocês buscam investir, assim, além de reinvestir no negócio de vocês? Hoje eu busco bastante parte de investimento, então fiz bastante curso sobre investimento, né? CDB, renda fixa, toda essa parte, né, de ações, ETFs. Faço isso na minha pessoa física e a gente esse ano vai começar a construir, né? Construir barracão, e tal. A gente já tá com o barracão para começar mês que vem já. E aí pra gente construir. Daí isso que a gente fala que é gostoso, né? Porque hoje tá eu e o Gabriel e meu pai. Então assim, a gente fica orgulhoso de falar, pai, vamos fazer tal coisa junto, porque um cara que saiu do nada e a gente que saiu já de um andar acima, conseguir junto fazer alguma coisa que vai trazer benefício para a família como um todo, né? Não só para nós. Então, quanto mais a gente conseguir hoje fazer com que meu pai também fique cada vez mais tranquilo, né? Então, também para a gente é um grande avanço, assim, né? Então, eu acho que essa parte ali de construção é uma parte bem legal, que meu pai sempre gostou. Tanto que me formei em engenharia também, porque meu pai é tecnólogo em construção civil. Legal. E qual que é o perfil comportamental de cada um de vocês dois? Vocês sabem? O Gabriel é tranquilo, Perfil comportamental tranquilo. quietinho na dele, só não pode tomar uma, né? Senão Ah, é. converseiro. Conversa aí, Conversa. conversa. Se eu tivesse tomado umas 3 aqui, eu tava falando mais que você estuda. E eu já sou mais assim, eu já chego, já converso, já tento fazer amizade. Gabriel é mais tímido, então. O Gabriel é um pouco mais tímido, é. E você Eu já mais... sou um pouco mais aberto ali. Entendi. Legal. Tem algum ponto interessante da jornada de vocês, pra gente fechar o nosso papo aqui de hoje, que já passou de 1 hora, vixe, fácil, que vocês acham legal comentar? Cara, eu acho que, assim, uma mensagem que eu sempre tento trazer, tanto no meu pessoal como profissional, eu acho que as pessoas precisam botar a cara para tentar fazer alguma coisa, né? Muitas vezes as pessoas ficam reclamando, falando que não dá certo, falando que não consegue, mas ela não tenta. Então eu acho que as pessoas precisam entender que através da disciplina, né, você precisa ser disciplinado e você precisa se esforçar, você consegue qualquer coisa na sua vida, independente do que seja, né? Quer conquistar uma garota? Fica lá conversando com ela, falando com ela, insistindo até você mostrar o seu valor. Isso não é diferente também na nossa vida profissional. Você sabe o seu valor, você sabe que você pode chegar mais longe, mas você precisa investir esforço naquilo, que através do seu esforço, da sua dedicação, da sua disciplina, você uma hora vai chegar. Pode demorar 5, pode demorar 10, pode demorar 1 ano, você pode dar sorte em 6 meses você ficar rico, mas aí cada um tem o seu tempo, e eu acho que a gente precisa, antes de tudo isso que eu falei, colocar Deus como centro de tudo, para que a vontade dele sempre prevaleça sobre a nossa. Porque o que Deus tem de vontade para nós é muito melhor do que a gente pode até imaginar. Às vezes você fala, eu quero ficar rico, mas se a vontade dele não for essa, é melhor você não ficar. Porque a vontade dele sempre tem que estar na frente de tudo que a gente vai fazer. Seja na nossa vida pessoal, profissional, espiritual. Não adianta nada você ter uma estrutura desse tamanho, um monte de dinheiro e não ter Deus na sua vida. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Eu acho que ele tem que ser o centro e a motivação da gente acordar todo dia, falar, não, hoje eu vou lá porque eu quero fazer diferença e quero que através do meu exemplo, outras pessoas consigam enxergar o que Deus tem para nós aqui nesse mundo. Porque isso aqui é uma vida que é uma passagem, é uma vez só, e a única coisa que a gente consegue deixar aqui é um legado, do que a gente pode passar para outras pessoas de coisas boas. Então tenta ser melhor, porque se tentando a gente já não é, a gente já é imperfeito, imagina se a gente não tentar, né? E aí, Gabriel? Rapaz, depois que o cara falou isso aqui que eu vou Falar falar. o quê, né? Vou ter que copiar Ctrl-C, Ctrl-V. Murilo, eu... Assim, algum trecho, alguma coisa da tua história que talvez eu não perguntei, que, poxa, isso aqui que aconteceu na minha vida foi algo que mexeu comigo, que me fez ser alguém melhor, ou que impactou minha vida pessoal, financeira, de relacionamento. Eu acho assim que eu errei muito quando eu era jovem, errei muito. Fui imprudente, e isso hoje me faz enxergar o que eu não quero mais para minha vida, né? Me fez gerar essa mudança,
E justamente o exemplo me arrastou. Eu sempre fui um cara correto, honesto, por exemplo, dos meus pais, mas por consequências da vida, a gente tomava um gole, às vezes fazia algo errado. Então, eu acredito que nem o Guilherme falou, Deus me traçou novos caminhos, me deu a oportunidade de fazer algo novo e isso só trouxe benefícios para minha vida. Até a gente fala assim, a minha esposa me salvou, cara. Ela me salvou porque ela trouxe um novo rumo para minha vida. Eu consegui enxergar um futuro diferente para mim. Então, eu acredito que seja isso. Sensacional. A minha também, tá? Que senão só ele É, vai ficar com se moral em lasca. casa, né? Turma, parabéns pela história de vocês. Foi legal demais conversar e conhecer um pouco mais. Provavelmente a galera aí gostou e vai render bastante corte esse nosso papo aqui de hoje. Obrigado por ter participado do RendaCast, por ter aceito o convite. Tô arrepiado aqui, mas é porque eu e o Gabriel temos um pensamento muito de orgulho de você também, tá? Mesmo que a gente não tenha tanta proximidade, mas ver o que você construiu, ver de onde você saiu, ver tudo que você faz, ver seu posicionamento aí, ver o quanto que você entrega de consciência, de ser uma pessoa do jeito que você é aí, a gente tem bastante orgulho e fala pra todo mundo, meu primo, pode ir lá que o bicho é bom. Então a gente tem orgulho de você porque a gente sabe também da sua história, de onde você começou, de tudo que você passou para você estar aqui hoje na frente tomando conta de um monte de coisa aí, tendo seus retornos. Isso também é Deus que agiu na sua vida. Amém. Que E massa. hoje você é exemplo para nós. Exatamente. Obrigado, Esse cara. Obrigado. Obrigado. Você aí não precisa nem gravar, pode até tirar depois se quiser. Que massa, pô. Valeu. Coração mesmo, primo. Obrigado por isso. Agradeço pelo convite. Tamo Vamos junto. fazer mais coisas aí. Vamos fazer coisa, velho.